Olha, o Tesouro IPCA+, chegou a uma taxa absurda de 7,9% ao ano, mais IPCA, muito próximo dos 8% de alguns meses atrás. E aí o que muitos achavam ser a última oportunidade de investir no Tesouro IPCA com tanta rentabilidade, agora voltou a ser uma realidade. E dessa vez, será que é a última oportunidade desse ano na renda fixa? Bom, vamos falar sobre o Tesouro IPCA+, nesse vídeo, em que eu vou trazer os pontos bons desse ativo, alguns aspectos que você deve levar em consideração, fazem com que ele renda menos do que você imagina, e responder uma dúvida que me aparece volta e meia, que é a seguinte: será que esse é o momento de pegar aqueles títulos que rendiam IPCA mais 6%, 6,5%, 7%, vender e comprar um que rende IPCA mais 7,9%? Toma cuidado se você pensa em fazer isso, eu vou te explicar aqui o porquê. E bora lá para o primeiro tópico. Não sei antes você deixar o dedo no like desse vídeo. E se já tem mais de 250 mil e quiser conversar com o consultor aqui do clube, aperta o primeiro link na descrição para a gente ajudar a investir melhor. Vamos trazer aqui primeiro os pontos prós, os pontos bons do Tesouro IPCA+, e em especial essas taxas atuais. Segundo essa tabela aqui do blog de Grão em Grão, nos últimos 10 anos, nada rendeu mais em renda fixa do que uma carteira de Tesouro IPCA com vencimento longo. Essa classe de ativos superou todas as demais classes de renda fixa, perdendo apenas para algumas classes de renda variável, que de fato foram muito bem na última década, como a Nasdaq e o S&P 500, a Bolsa de Valores norte-americana. Mas quando a gente compara com fundos imobiliários, com dólar, ouro, Ibovespa, CDI, Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA mais longo venceu todos eles. Claro que aqui a gente está olhando para um prazo de 10 anos. Se a gente alongar um pouquinho mais para os últimos 20 anos, ainda assim foi um ativo que rendeu muito, multiplicado por 10 o seu patrimônio, rendido mais do que o CDI, mas perdido para algumas carteiras melhores montados. Vamos falar sobre isso mais além. Mas outro ponto aqui fundamental sobre o Tesouro IPCA+, é que ele oferecer taxas tão altas quanto as atuais é algo bem raro. Nos últimos 15 anos, a gente viu taxas acima de 7% ao ano em pequenas janelas de oportunidade, sempre em grandes crises. Um ponto importante você entender é que quanto pior o cenário brasileiro, mais os títulos públicos têm que oferecer de rentabilidade para atrair o interesse dos investidores. Comentei agora há pouco que taxas acima de 7% ao ano só apareceram aqui no Brasil em grandes crises, e adivinha, é isso que está acontecendo agora, por isso que a gente tem taxas tão grandes. E quando você investe num Tesouro IPCA+, uma taxa como essa, o que você está contratando? Você está contratando uma rentabilidade de inflação mais uma taxa que é exatamente o que você vai receber numa data futura. É claro que diferentes vencimentos do Tesouro IPCA+, trazem diferentes taxas. Pode ver que a taxa mais alta está para o vencimento mais curto, em 2029. Depois, para vencimentos mais longos, como 2050, a taxa não chega a 7% ao ano, embora seja uma taxa muito alta. E ali em vencimentos intermediários, como 2035, a gente consegue também uma taxa bem agradável de quase 7,5% ao ano. Mas você vai receber esse montante se você mantiver esse investimento até o seu vencimento. Entre a data de hoje e uma data intermediária antes do vencimento, esse ativo pode subir, pode andar de lado e pode até cair. Depois eu vou falar mais sobre isso. Porque aqui tem um risco que é o risco de mercado, o risco de você perder dinheiro num prazo mais curto, que é você comprar esse ativo, a taxa aumentar e você perder um pouco de dinheiro. Outro risco que existe em renda fixa, que é o risco de calote, o risco de crédito, que é quando você compra um ativo de renda fixa e o emissor dá calote, ele não paga, ele não honra o seu compromisso. Aqui no Tesouro IPCA+, não existe. E talvez você me pergunte: poxa, Ramiro, mas o governo está em crise, está gastando muito, será que ele não pode dar calote na dívida? Eu te respondo que é muito improvável, para não dizer impossível, que o governo dê calote na dívida interna. Sabe por quê? Porque parte relevante dos ativos dos bancos estão nesses títulos. Então, se o governo dá calote na dívida interna, os bancos quebram. Se os bancos quebram, o sistema financeiro colapsa. E se o sistema financeiro colapsar, vai viver aqui a maior crise da nossa história. É uma crise gigantesca e, inclusive, uma crise tão grande que o pior dos seus problemas vai ter sido, nesse caso, o calote no Tesouro IPCA+ do governo. Então, esse calote não vai acontecer. O governo, inclusive, tem controle sobre a emissão desse ativo. Ele pode refinanciar sem precisar de capital estrangeiro. Não à toa, a nota de crédito do Brasil melhorou em 2023, tanto pelos olhos do Goldman Sachs quanto do S&P. No final de 24, a agência Moody's também elevou a nota de crédito do Brasil. Então, o risco de calote na dívida interna é, do meu ponto de vista, nulo. E até mesmo menor do que já foi no passado. Em 2025, inclusive, o JP Morgan passou a recomendar investimento no país, principalmente com a perspectiva das eleições do próximo ano. E aí você me pergunta: poxa, então por que a taxa está tão alta? Deixa eu te explicar aqui um dos motivos por trás disso. É o governo tendo dificuldade em vender títulos à dívida pública. Para você ter uma ideia, em 2023 a taxa de sucesso nas vendas desses papéis caiu de 77% para 52%. E se o governo tem dificuldade em
emitir dívida, ele tem que aumentar o quanto ele paga. E não, isso aqui não é uma conspiração do mercado financeiro. Ninguém é malvadão e quer colocar o governo ali no canto do ringue de boxe e dar um monte de soco nele. Não, é uma questão de risco e retorno. O governo não está dando sinal nenhum de responsabilidade fiscal. Isso aumenta a percepção de risco. Se tivesse a opção de emprestar dinheiro para 2 amigos seus, sendo que um deles tem um orçamento bem controladinho e poupa dinheiro todos os meses, e outro há muito tempo gasta mais do que ganha, com certeza, tudo mais constante, você preferiria emprestar para o amigo que tem maior capacidade de ser um bom pagador. Então, esse cara aqui não consegue pegar dinheiro. Aí, o que ele faz? Ele tem que falar, não, mas olha, eu vou te pagar uma taxa de juros maior. Aí, sim, conseguir fazer com que tu corra um pouquinho mais de risco de emprestar para esse cara. É assim que funciona o mercado financeiro. Isso num cenário em que a taxa de juros está lá em 15%. E tem gente que espera e fala em um aumento na taxa Selic em setembro. A expectativa do nível de juros no Brasil, no médio e longo prazo, medido pela curva de juros, é relativamente alta, perto de 14% no longo prazo. Isso é formado por uma sucessão gigante de fatores, como, por exemplo, tensões políticas e econômicas, com o embate que a gente está vendo aí com o Trump, com o déficit cada vez maior nas contas públicas e por aí vai. E tudo isso fez com que a percepção do risco do Brasil, em especial sob o ponto de vista do investidor estrangeiro, tenha ficado mais alta. Mas a grande questão é que quem tem uma estratégia bem definida vai saber exatamente como e quando aproveitar esse tipo de oportunidade, mas a gente fala mais sobre isso ainda nesse vídeo, porque agora eu quero falar sobre alguns pontos negativos do Tesouro IPCA+, alguns pontos que nem todo mundo leva em consideração. O primeiro desses pontos, ele não torna um deal breaker de forma alguma. Não faz sentido considerar esse ponto e, não vou investir no Tesouro IPCA por causa disso, mas é bom você saber de um negócio chamado de risco de reinvestimento. O que significa isso? Significa que essa taxa aqui que você está vendo, ela vale para hoje, mas não necessariamente para o futuro. No futuro, essas taxas aqui, elas podem tanto aumentar e se tornar uma oportunidade melhor investir no Tesouro IPCA+, com um detalhe que se isso acontecer no curto prazo, o preço desses títulos vai cair, ou ela pode diminuir. Onde é que entra o risco do reinvestimento? Se você travar sua carteira em 2029, que é um prazo um pouquinho mais curto, você vai receber uma ótima rentabilidade até lá, mas talvez em 2029, para reinvestir, você tenha taxas do tipo IPCA mais 4, IPCA mais 3. Pode parecer um absurdo eu falar isso agora, mas já foi assim no passado mais de uma vez, lá em 2012 e também em 2019, 2020. Até pedi para o Gleice colocar na tela esse gráfico mostrando taxas menores ali nesse período. Isso aqui é só uma questão para você levar em consideração, em especial no seu planejamento financeiro de longo prazo. É difícil de garantir que no longo prazo você vai ter uma taxa tão alta, perto de inflação mais 8% ao ano, investindo em apenas um ativo. O segundo ponto é um ponto que nem todo mundo conhece, que se chama risco de mercado. Eu falei brevemente sobre ele aqui, mas o ponto é que esses títulos do Tesouro, os pré-fixados e os atrelados à inflação, eles têm seus preços com um comportamento quase como de uma ação. Se a gente olhar o histórico do Tesouro IPCA+, com vencimento de 2029 desde 2010, é esse gráfico que você está vendo aí na tela, em que, em alguns momentos, houve uma queda de 3, 4, 6%. Isso que esse é um título com vencimento mais curto. Com os títulos com vencimento mais longo, em que, curiosamente, você não tem o risco do reinvestimento, que você está travando a taxa por um longo prazo, o risco de mercado ele é bem maior. Olha o Tesouro Renda Mais 2065. Quem investiu na metade de 2023 está perdendo 42% do seu capital. Isso é uma queda a nível de Ibovespa. O Ibovespa em crises cai ali 40 e poucos por cento. 20 dias atrás eu fiz um vídeo alertando do fato de que esse fenômeno de marcação a mercado, que é o fenômeno dos títulos públicos terem uma cota diária, pode fazer com que eles subam bastante no curto prazo, mas caiam bastante também. Eles sobem quando a taxa prometida cai e caem quando a taxa prometida sobe. Recebi muitas críticas, muita gente falando, tá aí, falando mal o Tesouro IPCA+, que não era o meu objetivo, é claro. Eu estava alertando para o risco que muitos não conhecem. Você pode investir num título público e perder dinheiro. Quem investiu no Tesouro IPCA+, com vencimento em 55 no dia daquele vídeo, chegou a perder 5% em 20 dias. E mais, tá? Se pega o prazo inteiro de um título mais longo, como por exemplo esse aqui com vencimento em 2050, olha o que pode acontecer. Aqui de 2019 até 2023, esse título aqui caiu cerca de 5%, sendo que em outros períodos, como ali entre 2013 e 2014, ele chegou a cair mais, chegou a cair 30%. Isso é um título público. Enfim, esse é o risco de mercado e você tem que levar ele em consideração, em especial se você não tem o plano de esperar até o vencimento dele. Nesse caso, não é só comprar e esquecer. E eu já vou para o terceiro ponto, que explica um ponto de vista meu do porquê o Tesouro IPCA+ não é bom, pelo menos não é bom sozinho numa carteira. E para chegar lá, eu preciso dizer que se você quiser aproveitar essas oportunidades que surgem de
de tempos em tempos, sabendo identificar exatamente quais ativos comprar e quando vender um ativo no mercado financeiro, eu queria te convidar para que você participe de uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimento. Nessa sessão, um especialista do Clube do Valor vai tirar 1 hora da agenda dele para analisar a tua carteira de investimentos e traçar um plano de ação específico para o seu caso. Uma conversa totalmente gratuita. Se você quiser agendar essa consultoria de investimento, então você aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela agora, ou aperta no primeiro link aqui na descrição, preenche teus dados, fica atento ao celular que a gente vai ligar para ti, a gente vai te contatar, marcar essa conversa sem compromisso, beleza? Bom, qual o terceiro ponto que eu trago? É que o IPCA+, numa carteira, sozinho, não é a melhor alocação possível. É uma forma mais simples de investir? Com certeza, coloca tudo lá num ativo só e deu. Só que você está ignorando os benefícios da diversificação que consegue não apenas reduzir o risco dos seus investimentos, como aumentar o teu potencial de retorno. Quer ver só? Nos últimos 20 anos, quem investiu só no Tesouro IPCA+, com vencimento longo, uma carteira só com isso, teria tido um retorno líquido de imposto de renda e líquido da inflação de 6% ao ano. 6,6%, bem bom retorno, mas com 10% de volatilidade, que é risco, e uma maior queda de 20%. Em termos descontados da inflação, esse cara aqui teria transformado cada 100 mil investidos em 370 mil. Agora, e o cara que montou uma boa estratégia? O cara que investiu numa carteira diversificada com essa composição aqui, outras classes de ativos além do Tesouro IPCA+, esse cara aqui teria tido um retorno de 8% ao ano acima da inflação, com menos risco e com uma maior queda menor. Logo, esse cara aqui teria transformado cada 100 mil em mais de 520 mil, sem correr riscos desnecessários nessa jornada. E tem mais, tá? O rendimento na prática do Tesouro IPCA+, não é exatamente esse. Vamos pegar um exemplo aqui do 2029, tá? Ele vai vencer daqui a mais ou menos, grosso modo, 4 anos e rende IPCA mais 7,89. Aí eu vou entrar aqui na nossa calculadora de renda fixa aqui do Clube do Valor e que você pode ter acesso também aqui apertando no segundo link na descrição, a calculadora. Vou colocar aqui uma inflação projetada de 5,57 para a gente ver que esse título vai render 13,9. Eu vou ficar mais ou menos 4 anos com ele, vai ter esse retorno. Vou pagar imposto de renda, vai cair o retorno e aí a rentabilidade na prática vai ser menor, 5,92 acima da inflação em vez de 7,89. Para um título mais longo, esse impacto é um pouco menor. Por quê? Porque ele fica rendendo por mais tempo. Então vamos pegar o 2050, tá? Vencimento daqui a 25 anos. Vou colocar aqui esta taxa para calcularmos. Mesma inflação, vai ter um retorno um pouco menor, só que por 25 anos. Que vai dar 1.900%, tira imposto de renda ali, a taxinha do Haddad, sobra mais ou menos 6,18 acima da inflação, que de novo não é um mau retorno, não é um mau desempenho. Quando as taxas do IPCA+ estão lá em cima, a bolsa está mais barata, fundos imobiliários estão mais baratos, pré-fixados estão mais baratos. Por isso que, grosso modo, no longo prazo, o Tesouro IPCA+, uma carteira de Tesouro IPCA+, rende menos do que uma carteira com uma diversificação equilibrada ou balanceada. Isso que eu nem entrei aqui na seara de você investir em outros títulos de renda fixa com risco igualmente baixos, como CDBs, LCs, LCIs, LCAs, bons emissores, com a garantia do FGC e rendendo mais do que o que está rendendo o Tesouro IPCA+. Mas esse é papo para outro vídeo. Mas se você quiser um vídeo assim, comenta. Porque a última coisa que eu queria responder aqui é melhor trocar os títulos? Você comprou a IPCA mais 6 por um IPCA mais 7,9 indo direto ao ponto? Não. Isso aí é estratégia de profissional do mercado financeiro mal intencionado para te fazer pagar mais comissão. Vamos pegar como exemplo o Tesouro IPCA mais 2045, que esteve com uma taxa de IPCA mais 6% ao ano ali dia 1º de julho de 2022. Vou supor que você comprou esse ativo, se foi por influência do seu assessor de investimentos, aquele cara comissionado da corretora, provavelmente não foi pela plataforma do Tesouro Direto, porque o comissionado não ganha comissão quando você compra pela plataforma do Tesouro Direto, ele não consegue te fazer um spread, mas isso pode ser assunto para outro vídeo também. E agora você queira trocar esse ativo, queira vender ele para comprar um Tesouro IPCA mais 2050, rendendo IPCA mais 6,95, ou seja, esse cara te fala, olha, tu comprou em julho a IPCA mais 6 e agora tá 6,50. Toma muito cuidado com isso, por quê? Porque de julho de 22 para cá, essa taxa só aumentou. Logo, o preço não teve uma excelente performance. Ó, de julho de 22 para cá, o preço saiu de 1.029 para mais ou menos 1.132, ou seja, subiu 10% em 3 anos, de 2,8% ao ano. Só que,
Se você mantiver esse título aqui, aquele mesmo que você comprou em julho de 22 a 6,13 até o vencimento, de hoje até o vencimento você vai receber IPCA mais 7,3. Logo, não faz sentido nenhum vender. Você só vai estar pagando taxa, só vai estar pagando spread de vender um título que você já comprou no passado, IPCA mais, para comprar outro título agora. Não caia nessa. Agora você me diz, está investindo em IPCA mais 8? Comenta aqui. A gente viu tudo que tem de bom nesse título, alguns riscos para você ficar de olho, conhecer eles, uma visão de que sozinho na sua carteira vai trazer um bom retorno, mas de forma diversificada vai te levar mais longe. Se você quiser a nossa ajuda para isso, aperta aqui e agenda uma conversa. Era isso, um grande abraço e até mais.